now. Bom dia, boa tarde ou boa noite, que nos fala é Josimar Carlos. Estamos de volta aí com o Degustando Séries. Semana passada eu não estive, então vocês não escutaram minha preciosa voz semana passada. Eu não estive aqui com vocês, mas estamos aqui essa semana para dar início a uma nova série. Era para ter sido semana passada, era para ter sido semana retrasada, mas é isso. Tarda, mas a gente nunca falha aqui. Assim como fizemos com Fallout, um ano depois do lançamento a gente veio e falou sobre. Mas a gente sempre está em algum momento aqui vindo para falar sobre as séries. E para falar dessa nova série aqui, antes de dizer qual é, na realidade você já viu na thumb aí, mas tá beleza. Trago aqui de volta ele, depois do que? De 5 anos que participou aqui, degustando nosso querido Luiz. Opa, fala aí galera, aqueles ouvintes e ouvintas. 5 anos é sacanagem, é só para dar um... você esteve aqui num episódio que... É um exagero. Faz uns 2, não faz? Cara, eu acho que não chega a dar 2, não. Do Degustando, não. Acho que 1 ano, mais ou menos, deve ter dado. E Luiz participou do 169. Não, 1 ano. Provavelmente 1 ano. 169, 213, provavelmente você participou aí faz 1 aninho, mais ou menos, que você participou. Então, com quem escutou aí o nosso 169, quem tem uma memória de elefante, que lembra qual que é o episódio 169, na realidade eu nem sabia que era esse número, eu fui pesquisar, porque eu sou host, mas também tem coisa aqui que não dá. Essa quantidade de podcast que a gente tem aqui. Luiz participou comigo do Conhecendo Mais, que foi o primeiro, né? Acho que, se eu não me engano, acho que foi o primeiro ou segundo. Eu sei que foi um dos nossos inícios ali de especial dentro do Degustando, tirando essa nossa ideia de vir e falar semanalmente, às vezes da metade de 2 episódios de uma série. A gente fez alguns especiais, teve lá o especial literatura com a Alice Capaoli e a gente fez esse Conhecendo Mais, que era o intuito de o host vir apresentar uma série para um convidado que basicamente às vezes só conhece ela de nome ou nem de nome. E eu fiz isso com o Luiz lá com Doctor Who, que, se eu não me engano, na época que a gente fez, ele só conhecia a série por nome, mas não havia visto nada. Mas tipo, nada de nada de nada. Zero absoluto, só o nome. Exato. E eu apresentei um pouquinho para ele, dei uma falada sobre a série, depois tivemos vários especiais rolando no multiverso sobre Doctor Who. Então você encontra lá no site uma matéria falando sobre cada um dos doutores, da era clássica até este doutor atual que nós estamos tendo. Você encontra lá no site, além de vários plus. Tem vários plus falando sobre as temporadas anteriores, sobre o filme lá de 96, sobre os especiais, e a gente deu uma pausa e não falou sobre a nova temporada, porque vamos fazer isso a partir desse Degustando aqui, tá? Então, de surpresa, vão sair 2 Degustando de Doctor Who esta semana. Sabe, quem tá acompanhando o Doctor Who, já saíram 4 episódios da série, e a gente vai hoje aqui nesse falar sobre o 1 e o 2, e amanhã na quinta-feira voltamos para falar do 3 e do 4. Aí na sexta-feira sai o 5 à noite no Disney Plus, e semana que vem a gente já volta e fala somente sobre ele. Que daí, se tudo der certo, a gente volta aqui semanalmente para falar sobre cada episódio até encerrar. Quase encerrando, na realidade, né? São 8, então a gente já tá na metade, só tem mais 4 aí para acontecer. Então, se tudo der certo, a gente volta semanalmente a partir de semana que vem. Mas hoje, como dito, vamos falar do 1 e do 2. Antes, é claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais para muito mais conteúdo, @multiverso.dageek, tanto no nosso Insta, no Threads, que eu sei que é uma ferramenta que ninguém está usando, mas eu estou usando ela, porque eu prefiro mais ela do que o nosso X, mas essa é questão de percepção. Sei que muita gente é alheia a essa nova ferramenta, mas eu estou usando bastante ela em conjunto com o Instagram, que eu acho que uma vai chamando a atenção da outra. Tem o nosso site aí com bastante coisa. O Instagram agora está voltando a ter o seu conteúdo. Vamos tentar, né? Nossa ideia é postagens diárias no Instagram, mas tem semana que é complicado. Mas a gente vai aos poucos aí conseguindo trazer para vocês. Certo, Luiz? Certo, só um adendo aqui, ó. Episódio Degustando Série 169, especial Conhecendo Mais Doctor Who, foi ao ar no dia 24 de maio de 2023. Aí, ó, tá vendo? Nem faz tudo isso de tempo. Um ano, 3 dias. Caraca, cagado, hein, Luiz? Cagado, hein? A gente 1 ano, 3 fez dias. o episódio 1 ano antes da série estrear.
Não fui pensar, tá? Porque quando a gente fez, eu não sabia que ela ia estrear em maio. Tinha rumores de que ela ia lançar, né? A gente não tinha No, data de no quando início que do ela ia ano, né? ser lançada. Isso, o rumor é que ela estaria no início de 2024, mas não tinha uma data. Então, sem querer, foi de fato um ano atrás. Um Então, ano atrás. agora a gente volta para falar sobre essa nova temporada. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de Doctor Who e eu queria, no Degustando, falar sobre a série. Então, do nosso jeito aqui, a gente vai conseguir falar sobre ela. Meio atrasado, porque os 4 episódios já saíram, Deus o Mundo já falou, mas aquela nossa filosofia aqui, a gente não liga muito para isso. Então, se a gente quiser Antes falar, tarde a do gente que vem. nunca, hein? Exato. A gente veio bate-papo e já era. Então, vamos falar aqui sobre o episódio 1 e 2 de Doctor Who logo depois da vinheta. Degustando séries. Então, aqui, meu caro Luiz, falar episódios 1 e 2 da nova temporada de Doctor Who, mas alguns conhecem como a 14ª temporada, mas basicamente ela também é conhecida como a primeira. Eu mesmo gosto de dizer que ela é de fato a primeira temporada, que ela aqui ela meio que dá uma reintrodução. Antes de a gente chegar nesse ponto, é claro, o Luiz não tinha visto nada de Doctor Who. Aí eu falei para ele que eu queria fazer o podcast, né, o Degustando sobre, só que eu queria achar alguém que nunca assistiu e que topasse acompanhar a série. Então ele já aceitou, já agradeço aí, aceitou estar aqui comigo, começou a ver a série. E a única coisa que eu falei pra ele é, se você quiser, você veja os especiais de antes, por mais que você não vai entender muita coisa que faça sentido, né, com a série clássica lá de... Clássica não, né? A clássica é dos anos 60. A série novata, né, rejuvenescida, que estreou lá em 2005, tem muita ligação, principalmente nos 3 especiais aí que lançaram o ano passado, porque trazem de volta o 10º Doutor, né, do David Tennant, e a Donna, que foi a terceira companion desse doutor aí, que foi uma das... Tirando a Rose, foi uma das queridinhas dos fãs. E eu passei para ele esses 3 episódios, o episódio de Natal do ano passado, que introduziu, de fato, o novo doutor, né, do Nick Gatwa. O nome eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas ele mesmo disse que ele demorou para pronunciar o nome dele. Então, quem sou eu, entendeu? Eu posso errar o nome dele à vontade aqui. E o Eu cara é falo o Nick próprio Gatwa, nome, né? né? Quem É. somos nós? Eu falo Nico. Se não foi isso, se ele erra, quem O sou eu, famoso entendeu? Nick. Ele entrou de fato na série, né? Nesse especial de Natal, a igreja da Ruby. A Companion, né? Ruby entrou nesse especial. Então, ele viu esses 4 especiais. E aí, acompanhou os 4 episódios comigo para falar aí deles. Não vamos focar nos especiais, só alguma coisa ou outra que acabam dando menções, mas a gente vai focar nos 2 episódios. Primeiro assim, antes de a gente começar a falar um pouquinho, a gente não vai ficar falando muita coisa de cada episódio, vamos dar só uma passada aqui. E como o Doctor Who, cada episódio é uma história, basicamente é uma história fechada, por mais que às vezes ele deixe uma pontinha ou outra que vão fazer ligação entre os episódios e vão comer lá no episódio final, né, na temporada, na season finale. Geralmente o Doctor Who faz isso. Ele deixa pequenos pontos durante os episódios que eles culminam no final, mas cada episódio tem a sua história fechada. Então a gente não tem costume aqui, né, no Degustando, de falar sobre cada episódio. Geralmente a gente pega 2 de uma vez e vai tacando em assunto, misturando. Mas como tem essa história fechada, a gente vai focar um pouquinho no bate-papo no primeiro, depois no segundo aqui, nosso estilinho, para não ficar muito maçante também. Mas é claro, quero a percepção de Luiz, né, que nunca viu Doctor Who, como é que foi ver a série assim pela primeira vez, mesmo sabendo que tem N coisas e N temporadas anteriores. Cara, confesso pra você que no primeiro episódio, que é onde aparece o... Como é que era o nome dele? Glimby. O bichinho Você peludinho lá que fala é o do primeiro pão lá. episódio. Do especial, primeiro Ah, especial. sim. Que ele Tem vem do espaço do pai. o David Tennant, né? O doutor É lá. isso. Eu olhei e eu falei, mano, não é possível que os outros gostem desse negócio, velho. Aí eu comecei a assistir, falei, velho, eu vou assistir porque eu combinei com o Josimar, tá ligado? É por isso que eu vou assistir e boa. Aí Que beleza, acabou o maldito primeiro episódio. Eu falei, pô, beleza. Tem que assistir o segundo porque já me chamou atenção. Bora. Fui pro segundo. Começou o segundo, acabou o segundo, eu falei, porra, mano, agora vou ter que assistir o terceiro só pra saber o que acontece.
Assisti o terceiro, acabou o terceiro, eu falei, mano, não é possível. E agora, tipo, tô comendo Doctor Who, tá ligado? E nem é por obrigação, é porque eu realmente gostei Que ele do gostou. que é apresentado, tá ligado? A premissa da série é interessante. É aquela ficção de viagem no tempo pura, assim, né? Eu acho que Dr. Who é bem nesse ponto. Principalmente mesclando o que acontece nos episódios, né? Porque a gente tem coisas tipo de fantasia lá do passado, era medieval, onde eles encontram, sei lá, escritores famosos lá do século XV, do século XIV, mas que ainda tem aquela pitada de ficção científica alienígena no Então, meio, né? o que eu acho engraçado é que nos episódios, uns episódios anteriores, antes do Doutor viajar com a Ruby, a galera vai, tipo, entra na Tardes e sai, vai fazer o que quiser e não muda nada. E o primeiro episódio que ele viaja, a primeira viagem que ele faz com ela, que ele vai pra era pré-histórica lá, ela pisa na borboleta e já muda tudo, tá ligado? Eu Sim, fiquei, ué, ela mas vira. por que dos outros não mudava e agora mudou? E eu fiquei, tipo, é um negócio que na minha cabeça não fez sentido até É, agora, tá ligado? eu acho que é porque tem coisas escondidas com ela. Durante. Aqui a gente vai focar no 1 e no 2, né? Mas como a gente meio que já. Vocês já sabem, a gente já assistiu os 4, né? Então a gente só tá fazendo essa divisão dos podcasts para não ficar, tipo, um episódio falando dos 4, ia ficar, tipo, além de ficar maçante, ia ficar extremamente corrido. Então a gente tá falando aqui, já tendo assistido os outros dois, né? O 3 e o 4. Mas acho que tem nuances em cada um dos episódios que mostram que a Ruby tem algum segredo envolvendo ela, né? Tem alguma coisa lá na frente ali que a gente vai descobrir Tem aquele algumas. negócio dela fazer nevar lá, E é estranho, é. fora a parte de quem é a mãe dela que abandonou ela lá, né, no especial de Natal, por que abandonou ela, tem todo um quê, né? Tipo, esse doutor que tá agora, parece que tudo pra ele é muito fresco, por isso que eu digo que eu sinto que de fato essa é a primeira temporada. Porque ele tá muito mais emotivo. Ele tá extremamente emotivo. Ele chora muito mais, sabe? Ele chora, ele tem medo dos bagulho, né? Das coisas. Exato. Geralmente o outro, tipo, viu um negócio perigoso, ele ia pra cima pra saber o que que era, pra Não, ele pesquisar, foge. entendeu? Esse cara sai correndo. Ele só corre. Ele é tipo eu, tá ligado? Corre. Entendeu? Ele sai correndo, então, tipo, ele tá mais humano, assim. Só tem que se. E outro, por que eu também acho que é meio que uma nova série? Porque o Doutor, ele se dividiu, né? Que é uma coisa que os fãs mais antigos, assim, odiaram, né? Como que era? Era bioregeneração, não? Putz, eu não vou lembrar também. Biodivisão? Ai, gente, eu acabei de esquecer. Mas, tipo, era alguma parada dessa. Bioregeneração, alguma coisa assim. Que é que lá no final do Risadinha, né? Que é o terceiro episódio que fecha o especial de 60 anos, eles se dividem. Então não é que o doutor lá do David Tennant, que inclusive ele não é o 10º doutor, ele é considerado o 14º, porque a personalidade dele dá uma mudada, de acordo com o que a gente viu lá, né, nas primeiras temporadas que ele fez. Então ele tá um pouco mais maduro e tá diferente. O rosto é o mesmo, mas ele é basicamente outro personagem, né? Não é que ele se regenera no Nicot, eles se dividem. Então, o doutor lá, né, o 14º do David Tennant, ele ainda existe. Ele continua existindo Isso. e inclusive com a tarde dele, né? Isso, cada um tem a sua, né? Aí que Foi fica o esse prêmio ponto. do Nick, que quando eles derrotaram como é que era o nome dele, velho? O Toy Toy Maker. Maker. É. E daí ele vai lá, pega um martelo que particularmente eu achei bem parecido com o da Arlequina. Ele bate na Tardes e multiplica ela praticamente. Então, Eu achei isso basicamente, é interessante. como se a gente tivesse duas séries. Porque, assim, se eles quiserem fazer uma série com o David Tennant ou fazer um filme especial, alguma parada com ele, eles podem. Porque ele ainda tá aí. Quem tá lá, é. Ele tá viajando em algum lugar com a Tardes dele, talvez até com a dona. Então, assim, ele Ou tá com viajando. a filha da Ou com dona, a né? filha da dona. Isso foi uma coisa. Eu achei legal, achei interessante. Que apesar de ser uma mitologia que foi criada assim, ó. Que nunca foi dita em momento nenhum sobre isso, pelo menos que eu lembre. Eu consumo Doctor Who desde 2005, conheço a era clássica dele lá dos anos 60 aos anos 80, mas eu só vi a primeira temporada lá de 63, com o primeiro doutor, William Hartnell. Não vi além disso, eu só vi aquela primeira temporada lá. Então, talvez lá na série clássica já tenham falado algo parecido, mas eu não sei.
você falou aí, que é muito mais fã do que eu, que consumiu toda a série clássica, acaba sabendo muito mais do que isso. Mas até onde eu sei, nunca foi falado sobre essa regeneração dupla aí, né? Do doutor se dividir. Então é basicamente isso. Eu acho que essa ideia surge para que eles pudessem fazer, que quando a Disney compra a distribuição para fazer com que Doctor Who passe, né, internacionalmente no Disney Plus, não só lá na BBC, ela vai ampliar as pessoas que vão assistir. Então você está criando basicamente um público novo para consumir Doctor Who. Então qual que é a maneira melhor de você fazer isso? É como se fosse uma espécie de um reboot, mas não um reboot. Então por isso que esses primeiros episódios aí dessa primeira temporada parece isso. Principalmente o primeiro, né? Os bebês espaciais. Que é um episódio extremamente didático. Por exemplo, o Luiz, que só fez a gravação aqui comigo, sabendo um pouquinho sobre o Doutor, sobre a TARDIS, sobre o que é o Senhor do Tempo, sobre a regeneração e coisa e tal. Do primeiro episódio, o Nico, em 5 minutos, explica pra ela tudo, né? Que a gente falou no podcast. Que ele veio num planeta específico que não existe mais e praticamente ele é o último e ele pode ir pra onde ele quiser e pipipipopopó. É. E ele faz tudo. Explica até o porquê que a TARDIS não muda, né? A aparência dela lá. Porque Isso, tá lá quebrado lá menciona, né, 63, fala que lá em 63 ela ela era um cabide de quebrou. polícia, era comum Isso. e tudo mais. O processo camaleão lá, ele quebrou, então ela ficou travada naquela cabine de política. De política não, caramba. De De polícia. polícia. Política é um. Ele fala que tem a neta, né? Susan. Só que a neta ele fala no penúltimo episódio. No segundo? No segundo. Era No o segundo segundo. episódio, que é o Segundo episódio. o acorde, né? O Que foi acorde do traduzido para diabo. O som do diabo. Como você preferir. Como você preferir, né? Mas o Doctor Who, o primeiro episódio de Doctor Who, lá em 2005, que o primeiro doutor que a gente vê, né, que na realidade não é o primeiro, é o nono, que é o Christopher Eccleston, que só ficou a primeira temporada lá em 2005, o primeiro episódio dele se chama Rose. E é um episódio que, assim, se você assistir ele na época, lançou nada, sabe? Acabou de estrear essa série que é chamada Doctor Who, você não sabe de nada. Você viu lá, pô, vou botar aqui pra assistir. Eu sou fã de Doctor Who, gente. Mas você tem que ser uma pessoa extremamente corajosa pra você continuar a ver. Porque o primeiro episódio é zoado. O primeiro episódio é bizarro. Você assiste e fala, não, que isso? Isso aqui é ficção científica pra criancinha. Sacanagem comigo, né? Porque é um episódio bem assim, me lembrou muito esse Bebês Espaciais. Lá no primeiro episódio, as pessoas da Terra começam a ser atacadas por manequins. Os manequins tomam vida e começam a atacar. Tipo, ele como se um simbionte parasita lá entrasse nos manequins e eles começassem a se mexer. Só que é um episódio bizarro, assim, pra uma entrada de uma série, sabe? E aqui eu senti isso, que parece que o cara quis repetir, porque pra quem não sabe, o Russell T. Davies, que é o showrunner que assumiu a partir de agora, né, dessa temporada, ele é o cara que trouxe o Doctor Who de volta. Em 2005, ele traz a série de volta. Então ele era o showrunner naquela época. Ele ficou de 2005 a 2009, quando saiu o David Tennant, que é o doutor que volta no especial de 60 anos. Quando ele sai lá na despedida dele, entra outro showrunner, que é o Steven Moffat, que amanhã a gente fala sobre esse camarada aí, quando a gente for falar do terceiro episódio. Então, basicamente ele fez a mesma coisa em 2005 e ele fez agora, né? Exato. Que é tipo Porque dar ele volta a ser pra showrunner. galera. Ele volta a ser showrunner agora, nesse novo episódio, e ele faz meio que a mesma ideia lá do Rose, primeiro episódio dessa primeira temporada. Inclusive, assim, eu não sei a sua percepção em relação aos 4 episódios, mas eu acho isso mais fraco. O Bebês Especiais dos 4 eu acho mais fraco esse. Cara, pior que eu acho. Os bebês do espaço, ou bebês espaciais, é realmente fato dos 4 o mais fraquinho mesmo. É o mais, tipo, que se fica. Porque é bizarro, né, cara? Porque é um bebê com aquela boca. Aquela boca é bizarra demais. Parece um Cara, os outros efeitos dos outros 3 episódios estão bem maneiros, os efeitos, porque agora tem verba da Disney junto com a BBC, né? Então, quem assistiu o Doctor Who lá de 2005 sabe que de vez em quando a gente tinha alguns efeitos que eram mais ou menos, assim. Somente porque a gente tá falando de uma produção britânica, né? Pra quem assistiu de série britânica aí, sabe que não é o mesmo esquema de você ver um americano, por exemplo. Uma grande produção americana aí. Os efeitos são daquele jeito mesmo, sabe? Tipo, é bem nessa pegada. Mas agora você consegue ver que tem um pouquinho mais de graninha, assim, nos efeitos. Mas esses bebês são
bizarro demais, assim. Bizarro, É bizarro. muito bizarro aquela boca mexendo. E eu acho que ele serve pra isso, tipo, pra ser um Até o episódio de bicho família. papão ficou meio estranho Ah, ali. o bicho papão de meleca, né? É É, muito. Essa parte é engraçada. É criancinha, né? É criancinha assistindo. Que a Ruby pega e fica falando e ele tentando não dizer pra ela que é, mas tipo, é basicamente isso, Ruby. Essa baba que tá caindo de você aí é porque esse bicho é feito de muco, né? O muco dos bebês que estão aí, ó, sendo jogados. Nossa, de velho. boa, tá ligado? Eu já gorfava ali mesmo, tá ligado? Nossa senhora, eu saio correndo, falando se deixou a tarde mesmo. Você é louco, não vai. Você tá de sacanagem. Mas basicamente é isso, tipo, o primeiro episódio ele é didático pra apresentar pras pessoas, ele é um episódio mais família, então ele é mais engraçado. O doutor fica fazendo piada a qualquer momento, né? Ele faz mais piada. Esse ator, né, o Nicut, ele tem esse quê. Então acho isso que foi interessante, porque estão conseguindo, pelo menos nesses 4 episódios, nesses 3, né? Amanhã a gente fala direito porque nesses 3. Mas nesses 3 episódios, basicamente, eles estão conseguindo fazer com que ele use a atuação dele. As pessoas vão conhecer ele aí daquela série Sex Education e do filme da Barbie. Ele fez ambos aí. Ele Ele é um fez bom o Ken, ator. né? Ele fez um dos Ken. E Sex Education ele tá em todas as temporadas também. Essa daí eu não assisti, mas eu bem se vê que na hora que eu olhei, eu falei, mano, esse maluco é familiar, tá ligado? Aí nem tinha um que era da Barbie, agora que você falou que veio na cabeça. É, da Barbie. E ele é um cara carismático, cara. Ele é um ator bem carismático, assim. Eu acho que ele tá conseguindo transmitir isso no Doctor Who, porque da forma que ele consegue transmitir que ele é esse personagem carismático, ao mesmo tempo, em pontos, ele consegue transmitir que ele é um personagem seguro, que, como a gente falou, ele tá mais humano, então ele tem mais medo, e também mais emotivo. Então, tem um episódio aqui, inclusive, que mostra muito esse ponto dramático dele, e mostra também que ele também pode ser um cara perigoso, né? Que ele não é aquele cara bonzinho que você vê falando com os bebês, mas que ele também é firme ali. Que ele é meio perigoso. Então, eu achei isso interessante, sabe? Nesses primeiros É, episódios, eles conseguiram mostrar, né? tem umas horas que ele dá um. Que no Uhum. começo ele parece ser meio bobão, tipo, Exato, meio que é por causa dos bebês, alegre, né? tá É ligado? esse Tudo é dar episódio dos bebês. risada, e Isso. pá, e não sei o que. Até no especial ele é meio. Uhum. Sei lá, tá ligado? Um Somente bagulho porque o meio especial é um bando de Goblin, né, mano? Uns Goblin fofinho lá. fofinho, que lá é fofinho, pelo amor de Deus, mano. Pô, é que eu fiz uma piada, né, velho? Porque os Goblin comem bebê, mano. Da onde que é fofinho? É meio pesado, né? É Mas. meio pesadão, tá ligado? Mas eu acho que é Aí. interessante isso. Aí os cara, ele é meio legrão, aí tipo, tem hora que do nada ele vem e fala, não, mas pera aí, não é assim que funciona, tá ligado? E aí ele tipo já muda totalmente a personalidade dele. Ele passa de o Barry Allen pro Batman muito rápido, tá É isso que ligado? eu acho interessante, porque ele tem muitas facetas. E uma coisa também que ele tem, né, de mostrar esse lado mais humano, esse lado mais espalhafatoso do doutor, os outros doutores pareciam tipo super-herói. Porque eles só usavam uma roupa. Eles só usavam uma roupa. Tanto que você vai lembrar do especial lá, os 3 episódios, o David Tennant ele só tá com uma roupa. Ele só tem um figurino. Os É, 3 só episódios. aquele turning dele lá. Isso. Ele tá os 3 com a mesma roupa. E numa série, tipo, temporada inteira, geralmente o doutor fica com aquela roupa. É como se fosse o uniforme dele. Ele vai mudar de vez em quando, em algum momento, mas é muito raro, assim. São pequenas coisas, sabe? E esse daqui, a cada episódio ele tá com É, um ele muda de figurino. roupa toda hora, né? Ele Não só cada episódio, tem hora que tem uma cena, na outra ele já tá com outra roupa, né? Ele muda bastante, É assim. verdade, não tinha reparado nisso. Ele muda muito a roupa dele. E sempre roupa que estão mais na moda, assim, né? Ele não é É uma roupa meio extravagante, né, que ele usa também. isso, e não é aquela caracterização meio careta que era dos outros doutores. Os outros doutores era mais um sobretudo, um terninho, uma gravata, ele não. Entendeu? Ele já usa, tem um episódio que ele tá de cardigan, entendeu? O outro ele tá de blusão, acho que tem um episódio que ele tá de shorts, acho, bermuda lá, uma parada assim. Então ele tem essas mudanças. Mas esse episódio é basicamente isso. É pra você entender esse doutor, começar a entender esse doutor, ver que querendo ou não, estamos falando aí de uma distribuição pelo Disney Plus, né? Então o primeiro episódio ele tinha que chamar a atenção também por isso. Tá? Pra Tinha que atrair mais chamar. gente também, né? A galera Exato. que nunca assistiu, não sabe. Isso. Por isso que ele é. Exato. Eu vi, depois que eu assisti, eu vi por fora aí vários lugares que falaram, né, sobre o Doctor Who, sobre esses episódios.
o cara que é fã mesmo lá, seja que começou em 2005 ou da série clássica, ele achou esse episódio, tipo, do médio pra baixo, por ele ser muito didático. Mas é que assim, tipo, a gente que já consome, a gente sabe das coisas que ele fala, então pra gente ainda fica meio maçante. Mas você tem que estar com a cabeça de entender que eles estão apresentando pra outra pessoa, né? Não pra gente que já conhece. Ele tá apresentando pro outro Pra mim, público. por exemplo. Exato. Então é necessário ter ele ser didático. Inclusive o segundo, que é o que a gente vai falar agora, que é o Acorde do Diabo, ele não é como o primeiro, mas ele também tem um quesinho didático, né? Porque algumas coisas sobre a história dele ainda são contadas aqui nesse segundo episódio. Que daí ele fala que tem neta, né? Que talvez ela já esteja morta. E aí eles estão naquela treta toda de saber o porquê que não tem música, o que tá acontecendo, né? E meio que ele fala um pouquinho da história dele. Sim. Também fala um pouquinho dos especiais, né? Porque ele fala do Que daí ele Risadinha, fala do da Risadinha. Legião do Toymaker, que o maestro é um dos, né? Uma E das fiquei curioso pra crianças. saber o Vamos ver o próximo. que vai acontecer nos próximos episódios da série. Mas esse segundo episódio também ele é mais denso, né? Acho que ele já é uma história mais densa. Ele tem uns quesinhos mais brincalhão do doutor, mas quando ele Ele vê já não é que. na mesma pegada do primeiro, que é um negócio mais bobinho. Exato. Ele é um Quando ele negócio vê mais. que o maestro, né? Elu, né? Vamos falar Elu, que ele mesmo corrige nós quando tá assistindo, né? Ele mesmo faz um Elu. Que a gente falou aqui é a Jinx Monsoon, que ela é meio que é a rainha de todas as rainhas lá do RuPaul. Uma excelente atriz, personagem, é um personagem poderoso quando ele tá em cena. Eu acho interessante esse segundo episódio por isso, porque já apresenta uma grande ameaça. Eu, quando vi os trailers e durante o início ali do episódio, eu achei que ele seria o novo mestre, a nova personificação do mestre. Mas depois, na hora que ele já faz a ligação com o Toymaker, já acabou. Mas o mestre, a parada por isso está perdido, né? Não o maestro, o Eu mestre. ia perguntar até agora, o que é mestre? O mestre ele é basicamente o arqui-inimigo do doutor. Ele também é um senhor do tempo. Ele é um grande vilão aí, o grande nêmesis do Doctor Who. Que assim como o Doctor Who, ele vai se regenerando. Então ele, na série clássica, ele tem acho que duas, né? São dois atores que fazem ele. Aí depois no filme de 96 é o Mestre, que é o vilão, que isso aí a gente nem fala muito, porque é o Eric Roberts que faz ele, então, pelo amor do pai. Aí depois na nova de 2005 ele volta, se eu não me engano acho que ele volta com 3 aparições. Tem uma aparição que é a primeira aparição mulher, que inclusive antes do doutor se transformar em doutor, o Mestre já fez isso, né, que o nome da atriz é Michelle alguma coisa, não vou lembrar o nome agora, que ela faz a Mestre, que é excepcional também quando ela aparece. E depois, com a nova doutora, ele aparece lá como ator indiano lá, como mestre que sumiu, mas o mestre nunca morre, assim. Ele sempre retorna. Então eu achei que seria. Mas faz sentido não ser, porque já logo de cara você usar ele, né? O grande Segundo arqui-inimigo dele. episódio, aí fica pesado, né? Sim. Principalmente porque, como eles querem dar esse frescor, meio que fazer com que o público novo, né, assista a série, eles estão dando um frescor também nas histórias. Então ele acaba indo em planetas, em situações que não apareceu nas outras temporadas, e ele tá fitando inimigos novos. Então, tipo, os inimigos mais clássicos do Doutor, né? Que o Luiz ainda não tá muito por dentro. Os Daleks, os Cybermans, os Sontarans, eles não estão aqui. Eles não estão nessa temporada. Eu acho que nem estarão nos próximos 4. Pra, tipo, trazer uma temporada nova mesmo, com inimigos novos, com histórias novas. Ele viajando em épocas e em planetas diferentes, para poder pegar o público novo, assim, e ao mesmo tempo dar um frescor para quem já conhece, sabe? Porque geralmente quando você assiste, toda temporada, pelo menos um desses vilões clássicos tinha que estar lá. E às vezes o vilão principal era um deles. E aí na temporada seguinte, no final, o vilão principal era mais a mesma raça lá da temporada anterior, sabe? Só que em outra situação, em outro jeito. Então fazer isso agora eu achei interessante, cara. Fazer isso agora eu achei interessante, porque dá um frescor, né, cara? Dá um frescor, apresenta pro público novo.
E numa segunda temporada aí, que inclusive a segunda temporada já foi filmada, né? Acabou hoje, no dia que a gente tá gravando aqui. As filmagens da segunda temporada já acabaram. Então, olha só, os caras tão rápido dessa vez. Porque acabando essa agora, esses 8, no final do ano a gente tem o especial de Natal. E ano que vem já tem a segunda temporada e ela já tá pronta. Então eles estão tão ligeiro. Estão fazendo bastante coisa. Provavelmente, talvez porque o Nico, que já é um ator, deva ser chamado pra fazer algum filme, alguma coisa. Então, não sei, né? Eu tô chutando. Eles não devem estar querendo perder muito tempo com isso, não. Não atrasar Ele, o lado do ator também, né? exato, já é um ator conhecido aí, querendo ou não, né, mano? Entre aspas, assim. Ele pode acabar surgindo em algum filme, uma coisa, e o cara ficar preso em Doctor Who. A gente falou meio que sobre o episódio 1, a gente tá passada no 2. No geralzão do 2, assim, o que você achou? Cara, do 2 eu achei bem interessante a apresentação do maestro, o jeito que ele aparece, o jeito que ele fala já é da hora, tá ligado? Nossa, Os muito bom. poderes dele é Uhum. da hora, tá ligado? No especial 1, 2 e 3, ele é meio curiosão, né? Independente do perigo que tá na frente dele. E esse aí não, né? Tipo, na hora que aparece lá o Toy Maker no 3, no especial 3, o outro já, tipo, não, que eu tenho que fazer, papapá. E o Toy Maker, aparentemente, ele não é um cara que é fraco, tá ligado? Ele parece um maluco pomposo ali, mas ele tem um poder, tá ligado? E esse aí não, na hora que aparece o maestro, ele já. Não, tipo, esse negócio é muito mais forte do que, tá ligado? E ele já começa a dar pra trás ali já, mano. Ele já começa a ficar em choque, falando, não, isso aí não vai, isso aí nós não consegue, nós não tanca. Eu acho que é isso que faz o episódio ser um pouco mais intrigante, tá ligado? De, tipo, saber como é que você vai resolver essa treta que você fala que você não consegue resolver, mas, mano, você vai ter que resolver, tá ligado? Porque se você não resolver, ninguém vai, porque não tem Uhum. mais ninguém ali pra fazer isso, tá ligado? Ou é você, né? Eu gosto muito também dele por esse ponto. Achei interessante a ideia de o maestro roubar a música, né? Então meio que roubou a alegria das pessoas, roubou a música, roubou a alegria dos Beatles. E não só roubou a alegria dos Beatles, como roubou a atuação também, né? Porque o ator com a quarteto ruim, né, velho? Fazer os Beatles. Ai, Aonde cara. que fizeram esse casting, né, cara? Meu Deus do céu, velho. Nossa, aqueles Vai, quatro que fazem Beatles vai lá, tá ver que foi sacanagem. aquele teste igual daquele episódio do The Big Bang que a Penny faz uma cena, no, acho que no CSI, que corta a cena dela. Aí o Leonard vai e entra lá e consegue tipo um teste pra ela no Star Wars. Aí ele, mas qualquer um pode entrar, até o Howard mandou pela internet ontem, tá ligado? Aí no final do episódio mostra o Howard gravando no quarto dele lá. É, Mano, é muito cara, acho que bom. foi isso. Porque, É aquele assim, que você entra, tá ligado? Você escreve nossa. boa. Qualquer um pode fazer. Sim, eu sei que a ideia era que os Beatles passassem isso, né? Porque a todo momento você vê que eles não são uns caras felizes, né? Eles são extremamente Então. descontentes, porque a gente conhece a história, né? Deles e Até tal. quando eles são apresentados lá, né? A primeira vez que eles aparecem, o cara, o gravador lá, né? Não sei o nome Sim, dos caras. Ele fala, ó, o refrão vocês podem ser mais animado aí, pá, não sei o que, não precisa conter não, tá ligado? Aí, tipo, eles gravam daquele jeito, saca? sim, aí, então, e é uns caras aí, pegaram uns Beatles com o rosto gordinho, E né? os caras eram tudo raquítico na época, né? Magrelão, os malucos, todos eles. É que o maestro, ele rouba a música das pessoas, né? Ele vai lá e suga a música das pessoas. E aí, pelo que eu entendi, depois que ele suga as músicas da pessoa, ele rouba aquilo lá, a pessoa não canta mais, não tem mais esse dom, né, pra fazer Sim, isso. Só que exato. quem finaliza no final do episódio era o Paul e o John Lennon, não era? Isso, são os dois. São os dois que E finalizam. aí, como é que os caras cantavam se eles não tinham mais esse... É que na realidade eles não cantam, né? Eles só fazem a nota, porque o doutor ele descobre que a única forma de derrotar, né, o maestro fazendo a nota? era achar tipo a harmonia perfeita, né? Era fazendo as notas perfeitas. E ele Então, mas lembra, no começo do episódio os caras tá cantando, né? Aparece eles, aparece uma outra mulher lá que eu sim, não sei quem que é. é que na realidade não é que eu entendi, né? Que eu entendi com o maestro não é que ele tira a habilidade, o dom das pessoas cantarem, ele tira o fato de você cantar alegremente, você cantar com o Aí ele tira a coração. vontade de cantar. Isso, tipo, A cantar, vontade fazer de... música de amor, fazer música sobre não sei o quê.
Eu entendi ali que os Beatles, né, e todo mundo que aparece ele cantando, essa daí é o fato de ser uma puta crítica. Ah, triste agora, hein? Vai ser cancelado, Mas vai ser parece que cancelado. eles. É, parece que eles só estão cantando jingles, não parece? Que eles estão cantando a música lá Parece. do cachorro. O cachorro tem um cachorro, se você quiser um cachorro, vai atrás do seu. Tá ligado? Então, Mas, basicamente, é como se o Dr. Who estivesse falando pra você, ó. Cara, todo jingle é isso aí, ó, entendeu? É a infelicidade da pessoa só faz música porque ela precisa ganhar a grana dela. Porque não tem emoção. Então, tipo, tem aquela hora lá que a mulher começa a escutar a música, que a quem é tá aquela tocando, a que a Ruby, Ruby né? começa a cantar Isso, tocar lá no na telhado lá. janela, aí tem o pessoal na janela, quando ela acaba, tem um tiozinho lá que até, tipo, que essa merda aqui, e bate a janela. Mas tem uma senhorinha que ela, tipo, tocou ela. A música toca ela, então ela vai e começa a tocar. Daí aparece o maestro lá e Então, mas aí eu ela tive fala. outro ponto de vista dessa cena aí. Que na hora que ela começa a tocar, que vai mostrando as janelas, que a galera vai abrindo a janela, aparece uma janelinha que parece a senhorinha lá, aparece o menininho do óculos lá. E aí, tipo, cada um reage de uma maneira diferente. A senhora, ela fica meio comovida, fica emocionada, né? O outro menino do óculos lá, que parece ser um adolescente, ele fica mais tipo, pô, que música da hora, tipo, ele curte aquela vibe ali. E o outro tiozão fica extremamente alegre. Só que na hora que o maestro sai do piano lá, que acaba que eles param de tocar, eles ficam puto, tá ligado? O tiozão, ele não fica tipo, essa merda dessa música. Não. Ele fica puto porque parou a Parou, música, que tá parou a ligado? E música. não porque tava tocando a música. Essa, pelo Faz menos foi sentido, essa a percepção que eu tive faz dessa cena, sentido. tá ligado? E aí, tipo, é ali que eu comecei a entender, tipo, pô, então a galera meio que sabe o que que é música, como foi dito ali um pouquinho antes lá na hora que eles vão falar com os Beatles lá na lanchonete lá. Tipo, quem faz música é taxado como besta, tá ligado? É um negócio, tipo, é idiota, sabe? É um negócio meio. É, a pessoa que fica só sonhando, né? É o sonhador, Isso, é o é. cara que viaja, o cara que faz música de amor, faz não sei o quê. Então é isso meio que eles É tratam tipo ali. nós quando era criança e que falava pra mãe que queria viver de videogame. Exato, e hoje em É a dia, mesma coisa. Chablau, hoje em dia, se quiser, Hoje em dia a gente Chablau. não vive, mas tem gente que É, vive. não, tem gente que vive, mas não vive videogame. Não tá É, nesse é nível aí. basicamente isso. Mas eu gosto bastante desse episódio, eu gosto mais dele do que o do primeiro episódio, e eu gostei bastante. Principalmente pelo Maestro Sil, eu achei um personagem bem interessante, assim. Eu confesso que eu queria que não tivesse acabado já, que tipo, fosse algo maior, sabe? Tipo, aparecer mais pra frente. Pode ser que eu apague a língua, né? Que tem mais 4 episódios, então. A gente sabe que os dois últimos, eles vão ser meio que episódios duplos, então as histórias vão ser meio que contínuas, né? Que é o final da temporada. Então, basicamente, vai ser isso. O episódio 7 e 8 vai ser meio contínuo. Pode ser que cada um tenha uma história isolada, mas eles vão automaticamente se ligar entre eles, né? Então pode ser que tenha algo aí escondido ainda, mas eu acho o episódio bem interessante, assim. Então, esses dois episódios, na realidade, eu acho duas entradas bem bacana pro início de série. Apesar do primeiro falar que eu acho mais fraco, mas como um primeiro episódio, uma apresentação, ele faz sentido, principalmente por ser um episódio mais família, para apresentar para o público que está assistindo no Disney Plus. Então faz extremamente sentido esse primeiro episódio dos Bebês Espaciais, que é o episódio mais bonitinho assim para você assistir com a família e apresentar a série. E o segundo ele inicia com a vibe do primeiro, só que ele evolui. Ele evolui e se mostra mais pesado. O doutor começa mais feliz com a parada dos Beatles quando o maestro surge. Cai uma nuvem negra em cima dele ali e ele muda completamente, né? E na outra metade do episódio já tá mais dark, exceto no musicalzinho, né? Que a gente ganha até um musical no final do segundo episódio. Disney, né? Mas ficou bem legal, velho. Ficou bacana. Mas Musiquinha. um negócio que eu achei. Eu não sei se vai acontecer sempre, mas eu achei meio repetitivo, tá ligado? É que no especial que aparece, no especial 3, né? Que aparece o Toy Maker lá, que ele se divide e tudo mais. Quando o Toy Maker é derrotado, vencido no próprio jogo, e ele tá sendo dobrado lá pra dentro da Hum, caixa, ele meio que fala, ó, minha legião sim, tá vindo. Então, tipo, meio que ele dá um spoiler do que vai exato. acontecer. E aí, quando o maestro. É a mesma coisa, ele tá entrando no piano, ele, ó, aquele que aguarda tá chegando, tá ligado? E aí, tipo, isso acontece antes nas outras temporadas da série, ou eles só decidiram fazer Não, isso nisso?
nessa, tá Acontece. ligado? Acontece. São as Então sempre preparações. que um vilão é derrotado, ele meio que dá um spoiler do que Sim, vai nem vir. sempre o vilão, mas alguma coisa que vai. É aquilo que eu falei. Os episódios, eles são com histórias separadas, mas com pontos que vão ligar lá pro final. Então, eles estão ligando o especial, os especiais que a gente falou, os três, e vão ligar aqui acontecimentos. Então, ele fala lá, tipo, que a guarda tá chegando, mas não necessariamente ele tá falando do Toymaker. Ele tá falando de outra pessoa, o Toymaker foi derrotado. Então quem é essa pessoa que vai chegar, entendeu? Isso tem ligação com a Ruby ou não? Porque pra mim o grande mote, né? O grande plot dessa temporada, como um todo, os 8 episódios, Será que o vilão dessa é a temporada Ruby. é a mãe dela? Então, eu pensei nisso. Na realidade, assim, Porque depois lá mudou, né? Porque, tipo, antes ela só deixava ali e ia embora. Aí na hora que ele voltava lá pra salvar ela dos golpes e. lá, ela fica apontando pra Aham, ele, né? Tipo, ó, eu sei o que você tá sim. fazendo, hein? Mas daí, eu vou falar mais sobre a Ruby na semana que vem. Mentira, semana que vem não, amanhã. Ou, né, pra nós dois aqui, daqui a pouquinho, partou o pause, daqui a pouquinho a gente fala, pra vocês amanhã, né? Pra vocês amanhã, voltamos aí pra falar sobre os episódios 3 e 4 de Doctor Who. Vamos ver se as ideias, as Vamos opiniões lá, batem. é isso, volta aqui amanhã pra falar, você vendo o Doctor Who pela primeira vez, ou você que já assiste, acompanha a gente aqui, aguarda aí, amanhã tá de volta.